Meus irmãos, vamos ainda deixar nossas Bíblias abertas no livro de Oséias. Este é o texto da pregação, Oséias 4. Já lemos do verso 1 até o 14, mas leremos também, mais uma vez, do verso 1 a 3, para relembrarmos, o ponto principal do sermão. Oséias, capítulo 4. Só os 3 primeiros versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Até aqui, irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu quero começar o sermão dessa noite com perguntas importantes, sérias, talvez um pouco pesadas, perguntas que podem nos fazer refletir de uma maneira que talvez não costumemos refletir. Quando acontecem desastres, as grandes calamidades sobre a terra, como, por exemplo, terremotos, enchentes, tsunamis, por exemplo, secas, epidemias, e não faz muito tempo que passamos por uma pandemia, ou crises políticas por problemas econômicos ou ideológicos, que causam guerras terríveis e muito derramamento de sangue, será que podemos dizer que Deus está ligado a tudo isso? Será? Ou quando existe um aumento, por exemplo, na inflação, e a corrupção do governo acaba afetando profundamente a vida dos cidadãos? Porque tudo aumenta, porque o dinheiro não vale, e os cidadãos ficam em aperto. Será que Deus está ligado a essas coisas? Ou então, quando grandes empresas que trazem emprego para muitas pessoas, simplesmente por conta de uma crise, não suportam e fecham suas portas, demitindo milhões de trabalhadores, trazendo realmente sufoco sobre as famílias, será que Deus está ligado a tudo isso? Podemos afirmar que todo esse sofrimento e caos são castigos de Deus contra a humanidade? Pensem sobre isso. Pensem. Certamente, essas perguntas não são fáceis de responder, irmãos. Nem um pouco. E talvez, nem um pouco também desejáveis. Talvez alguns nem gostem de ouvir perguntas assim. Muitas pessoas jamais associariam qualquer coisa ruim, qualquer calamidade e problemas do mundo, com Deus. As pessoas, elas têm um entendimento um pouco distante das Escrituras Sagradas a respeito de Deus. Isso é um problema. Mas precisamos compreender que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é altíssimo e soberano. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor vão muito além dos nossos pensamentos. Ele sabe o que nós não conseguimos saber. Quem será capaz, por exemplo, de sondar a mente de Deus? Quem vai trazer explicações, de repente, certas e precisas sobre o envolvimento de Deus com tudo o que acontece no mundo? Como alguém poderia fazer isso? Isso não está ao nosso alcance. Está totalmente distante de nós. É muito mais fácil para nós, então, fazermos uma análise, por exemplo, das responsabilidades humanas, daquilo que a humanidade tem feito. Se acontece, por exemplo, um blackout, ou seja, um grande apagão, e perigos vêm por causa disso, não podemos apontar o dedo diretamente para Deus e dizer, vejam, foi Ele. Porque não conseguimos discernir essas coisas. Deus não pode ser visto e nem julgado por ninguém. Ele está além de nós. O máximo que podemos fazer é procurar uma razão na sociedade, de repente no governo, nas lideranças, e tentar, de alguma maneira, achar quem é o culpado, quem foi irresponsável para que algo assim acontecesse, trazendo prejuízo à nação.
Porém, meus irmãos, quando falamos de Deus, não existe a menor possibilidade de desvendarmos os seus mistérios. Porque, na verdade, nós só conhecemos o que Deus revela a nós. Só. Nós só o conhecemos porque Ele se revela a nós. Porque se Ele não se revelasse, se Ele não quisesse, jamais teríamos acesso a Ele. Basta você olhar para qualquer nação pagã, para qualquer povo pagão, que não tem a revelação da palavra de Deus, eles constroem, como lemos no próprio texto de Oséias, seus bonecos de pau, de pedra, de gesso e o adoram, como Oséias disse muito bem aqui. Então, Deus, Ele faz as suas obras no mundo e nós não devemos ter dúvidas disso. Ninguém é capaz de verificar alguma coisa e achar as digitais de Deus para dizer, foi Ele. O fato é que os desastres acontecem, porém, por meios humanos, nossos métodos pessoais de investigação, nós não conseguimos dizer que foi Deus ou então não foi. Nós não podemos julgar a Deus com as nossas capacidades. Não existe nada que nos possa esclarecer a forma exata como Deus age. Deus está agindo no mundo inteiro. Nós só sabemos do que está acontecendo aqui agora. Mas no mundo inteiro, 24 horas por dia, Deus está operando com a sua providência coisas que nós não podemos nem medir, que estão além de nós. O mundo vive, então, às cegas, irmãos. Totalmente às cegas. Mas se temos a palavra de Deus, e podemos lembrar muito bem, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se temos a palavra de Deus, sabemos então que quando há desastres grandes no mundo, sofrimentos, desemprego, fome, solidão, epidemias e outras calamidades, outras dificuldades, nós sabemos que a mão de Deus está sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, porque Ele é soberano. E não quando eu quero, Ele é. Independente do que eu penso a respeito dele, Ele é. Não é quando me convém, Ele simplesmente é soberano. E isso então é muito sério. O Senhor diz, por exemplo, em Isaías 45, verso 7, ouçam bem o que o Senhor diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quando o Senhor fala por meio do profeta Isaías, Ele não está se referindo ao mal moral, entende? Aquilo que é errado contra a sua lei, mas ao mal circunstancial, a problemas, a calamidades do mundo. Ou mesmo pensando, por exemplo, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 37 e 38. Ouçam o que o Senhor diz. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Que pergunta importante aqui. Quem é que pode dizer que vai acontecer assim, se o Senhor não quiser que aconteça? Pensem bem sobre isso. Não é? Ou então também em Amós, capítulo 3, verso 6, é dito: tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? É isso que o Senhor fala por meio de sua palavra. Tudo isso se refere às calamidades e não podemos rastrear todos os atos do Senhor. A verdade é que Ele governa o mundo. Lembrem de nosso catecismo, por exemplo, da nossa confissão de fé, quando fala sobre o assunto da providência de Deus. No dia do Senhor 10, só para refrescar a memória dos irmãos, no dia do Senhor 10, pergunta 27, nosso catecismo diz bem assim, uma pergunta importante: o que você entende por providência de Deus? A resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Deus é soberano e Ele providencia. Ele opera neste mundo. Por isso mesmo, irmãos, que podemos aprender muito no livro do profeta Oséias. Este profeta, ele viveu numa época de grande bonança, de grande prosperidade no meio do povo de Deus. Tudo estava bem,
pois todos desfrutavam do fruto do seu trabalho. E que coisa boa e maravilhosa você poder trabalhar e você poder se alegrar com o fruto do seu trabalho. A vida estava assim. Mesmo assim, Oséias relata algo terrível nesse capítulo. Nós já lemos no início do culto sobre o que Oséias disse a respeito do que estava acontecendo. Algo que não tem nada a ver com prosperidade, com tranquilidade. E podemos nos perguntar o que aconteceu naqueles dias para que o discurso, para que aquilo que estava tão bom, de repente virasse uma calamidade. Ora, lemos que o cenário mudou repentinamente, drasticamente. Podemos notar no texto, irmãos, que eles enfrentaram, naquele contexto, uma grande seca, uma seca violenta naqueles dias. Sem água, as famílias sofreram, os animais morreram, e como é dito aqui, até os pássaros, as aves dos céus e até mesmo os peixes. Que tempos difíceis eles enfrentaram naquele contexto. Foi um verdadeiro desastre, como observa Oséias. O profeta descreve aquela situação com essas palavras do verso 3. Ele diz bem assim: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Era uma situação angustiante e de luto. As grandes reservas de água secariam. Nós sabemos, não é, que quando algo que nós precisamos tanto é tirado, como nós sofremos por causa disso. Como isso nos pesa. Mas a pergunta é então, qual foi o papel de Deus nessas coisas? Qual foi o papel de Deus aqui? Será que Deus estava envolvido nesses acontecimentos terríveis? Irmãos, certamente muitas pessoas jamais diriam isso, pois essas pessoas criaram uma falsa imagem de Deus em seus corações. Elas têm uma concepção de Deus que não vem da Bíblia. Elas olham para Deus e pensam ou imaginam Deus como se fosse um bom velhinho, como um tipo de Papai Noel para nós. Deus não é assim. Ele é o soberano do universo, o rei. Nada se move sem o seu poder. Temos que observar aquilo que a Bíblia ensina para nós. Por isso, no verso 1, nós demos a declaração do profeta como Deus ordenou a ele. Ele diz: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ou seja, o profeta não dá explicações sobre o papel de Deus, mas vendo a miséria, observando a miséria do povo, ele declara para todos terem consciência disso, que Deus tinha uma contenda com os habitantes da terra. Isto é pelo fato de Deus estar indignado com os habitantes da terra que aqueles desastres estavam acontecendo. Observem bem isso. Isso, na verdade, explica muita coisa, pois mostra que Deus não abandonou o mundo. Muito pelo contrário, ele continua a providenciar, ele continua a intervir, operando a sua bondade, como cantamos no Salmo 65 no início do culto, como também a sua própria justiça, castigando a impiedade. Isso explica não apenas aquilo que Oséias estava presenciando, o que ele estava vivenciando ali, não, mas fala muito sobre a nossa vida hoje. Fala muito sobre a nossa vida hoje também. Quando olhamos, então, para os desastres e calamidades em nossos dias, que atingem a nossa sociedade, não é preciso também de maiores explicações diante do que já lemos na palavra de Deus sobre as suas obras do mundo. Observando os desastres públicos em nossos dias, só podemos constatar que Deus está indignado e irado, e que por isso ele manifesta a sua ira contra nós, justamente nestes desastres, os quais estão totalmente sob o seu controle. Não acontece nada que Deus não queira, irmãos. Essa é a verdade. Quando o mundo sofre e chora, é porque Deus está fazendo sentir a sua ira. É isso que Oséias está dizendo aqui. Quando a criação está gemendo, é porque a mão de Deus está pesando sobre os filhos dos homens. Essa é a mensagem de Oséias. Diante disso, alguém poderia perguntar, talvez você que está aqui, por que Deus faz isso? Por que Deus se manifesta de uma forma tão dura a ponto de fazer o mundo sofrer? Por quê?
Porque Deus, não é que é amor, como nós confessamos, tem participação ativa nos sofrimentos que há nas nações. Porque Ele não dá apenas bênçãos para os homens, para o mundo. Porque faz com que tenhamos crises terríveis, irmãos. Falta de emprego, saúde, falta de segurança e muitas outras coisas que são tão necessárias para nós. Porque Ele age, não é assim. Ele não é um Deus de amor, de misericórdia? Será que Deus não quer que nós o vejamos como um Pai amoroso, ao invés de o enxergarmos como sendo um Deus que não tem compaixão de ninguém? Calma, irmãos. As coisas não são bem assim. Ao olharmos para o mundo e para tudo que está acontecendo agora, são guerras, coisas horríveis acontecendo o tempo todo, todos os dias. Mas mesmo assim, nós precisamos confessar que Deus é amor. Devemos crer nessa verdade. Mas o Deus que é amor, Ele também é santo. Ele também é justo. O Deus que é amor, Ele não finge que o mal não acontece. Ele vê o mal e Ele toma uma atitude. E esse é Deus. Deus verdadeiro. E Ele se ira contra o pecado. Isso nem todos querem ouvir. Mas é a verdade. Quando Deus age, até se for de uma maneira desfavorável no mundo, devemos compreender com toda a humildade que Ele certamente tem seus motivos. Ele tem suas razões para fazer o que Ele faz. Sempre. Não é sem razão que Ele faz essas coisas. Pois Ele é perfeito e Ele é justo. Ele não se engana, Ele não se esquece jamais. Quando Deus age assim, com juízo sobre a terra, não devemos questionar a Deus. Mesmo que seja, não é, o que Ele está operando no mundo. Não devemos questionar a Deus nesse sentido. Pelo contrário, devemos questionar a nós mesmos. Quando as coisas estão piorando, devemos olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio coração e nos questionar. O que nós estamos fazendo de errado? Será que nós não temos agradado a Deus? O que há de errado? O que nós estamos fazendo? Será que não estamos provocando a ira do Senhor? Zombando dele? Como é que estamos vivendo? Segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do homem, do mundo, do nosso próprio coração? Responda a você mesmo: o mundo ama a Deus? Vocês acham que o mundo ama a Deus? Que o mundo está sujeito à vontade de Deus por consciência e humildade, demonstrando amor a Ele? Pensem sobre isso. O profeta Oséias, ele não deixa dúvida aqui, mas ele é certeiro em apresentar as razões para as calamidades promovidas pelo Senhor naquele contexto. Ele diz no verso 2, ouçam, só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Isso não é uma descrição do que estava acontecendo, da vida daquele povo. É assim que eles eram. Ali só havia pecado. Só pecado. Oséias, então, afirmou que a ira de Deus se manifesta em forma de desastres, calamidades públicas, justamente em decorrência do pecado, das imoralidades constantemente cometidas no meio do povo. Deus está vendo o mundo. Ele está vendo como o ser humano vive, irmãos. Ele vê o seu nome sendo blasfemado todos os dias. É o que o Senhor vê. Todos os dias. Ele vê o mundo zombando de seu amado Filho. E nós acabamos de cantar o Salmo de número 2. Na última estrofe, o Senhor é quem diz: beijai o Filho para que não se irrite. Mas ele vê o mundo zombando de seu Filho. E vê a injustiça acontecendo constantemente sobre a terra. Pessoas roubam o seu próximo, pessoas assassinam o seu próximo, cometem adultérios. O mundo está em constante rebeldia contra Deus, rejeitando a cada minuto a sua lei. Hoje é a era em que as pessoas dizem: o que importa é o que eu quero, é a minha própria vontade. Deus, Bíblia, mandamento, vá para lá.
Isso é coisa do passado. Eu quero é a minha vontade. Porque o meu psicólogo disse que eu tenho que ser feliz. Né? Porque o meu psiquiatra, porque o coaching, não é, de quem eu assisti uma palestra, disse que eu tenho que me sentir uma pessoa muito realizada. Então, eu vou fazer tudo aquilo que me dá prazer o tempo todo. Mas não a vontade de Deus. O ser humano vive para negar a Deus e adorar a si mesmo e os ídolos de seu coração. Vive a corromper a verdadeira adoração, se prostrando diante de falsas religiões. Irmãos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo Divino, o Eterno Criador, foi transformado em nossa cultura em apenas um elemento da cultura. Quem é Jesus? Aí alguém responde: é um cara galego, dos olhos verdes, como nos quadros da Igreja Católica Romana. Quem é Jesus? É aquele mais moreno da Igreja Ortodoxa. Quem é Jesus? É aquele do The Chosen. É aquele do filme. É um personagem da cultura. Estão zombando do Filho de Deus. Zombando. O mundo desonra o nome de Deus e por pirraça, ao invés de guardar o dia do Senhor, o mundo proclama a sua própria vontade, dizendo todos os dias: tudo é para nós, tudo é para mim, nada para o Senhor, tudo é para mim. Eu não posso parar porque tudo é meu. O que importa é o que eu quero, é a minha vontade. O que acontece o tempo todo são revoluções, morte, imoralidades das mais abomináveis. O tempo todo é roubo, é mentira, é difamação, ostentação, cobiça. É assim que o mundo vive. É assim que o mundo vive. Não é nem um pouco parecido com um conto de fadas. Olhem para o nosso país agora. Olhem para o nosso amado Brasil. Nosso país vive uma verdadeira guerra não declarada. Quem é louco de negar isso? Nosso país é um país violento, a verdade é essa, irmãos. Aqui há pessoas morrendo de fome, em nosso país, pessoas morrendo de fome, sem o mínimo de saneamento básico, de educação, de segurança. Em nosso país, o crime organizado só tem crescido e está formando um Estado paralelo, com suas próprias leis. Esse é o nosso país. A cultura brasileira é totalmente prostituída, irmãos. Nossos políticos roubam e roubam e roubam cada vez mais. Sejamos sinceros. O que nós somos para os políticos? Nós, o povo. Nós que somos baixo clero. Nós que somos assalariados. Pagadores de impostos. Trabalhadores. O que nós somos para os políticos? Para aqueles que dizem que amam o pobre e que lutam pelo necessitado. O que nós somos para eles? Nós não passamos de escravos. É isso que nós somos para eles, escravos. Nós derramamos o nosso sangue, o suor, as lágrimas todos os dias. E sabe para quê? Para dar boa vida a esses políticos que no fim não passam de bandidos. Essa é a realidade do nosso país. Bandidos. E eles vivem a regalia com sabe, o esforço do povo. O dinheiro que nós damos, ou que tomam de nós com essas leis ridículas que nos escravizam, dá todo tipo de benesses, de benefícios para os seus filhos. E eles se proliferam no poder cada vez mais. E nós ficamos só olhando. É isso que acontece no nosso país. Somos escravos. Escravos do executivo, escravos do legislativo, escravos do judiciário. Essa é a nossa realidade, é quem somos aqui. Eles nos tratam como se não fôssemos nada. Esse é o nosso país. Daí o povo brasileiro clama: ah, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, nos dá um presidente honesto, um presidente que não seja corrupto, que não roube, que não nos faça mal. Senhor, salva a nossa nação. E fazem orações, e fazem jejuns, atos proféticos, passeatas, manifestações. Senhor, por favor, nos salve. Dizem as pesquisas em nosso país, 80% da nação brasileira é cristã. 80%, que orgulho! Eu pergunto, é sério isso? O Brasil é 80% cristão, é sério. Então por que nós temos os piores políticos? 80% é muita coisa, né? Como é possível 80% de cristãos elegermos o tempo todo políticos ruins? Qual o sentido disso?
não é 80%. Então por que aqueles que nos deveriam representar abraçam terrorismo, abraçam ditaduras e nos humilham? Por que acontece isso? Não. 80%, pastor. É mesmo? E por que a nossa cultura é tão podre? Tão nojenta? Vai perguntar para um gringo o que ele acha do Brasil. Ué? Se ele for decente, vai dizer, vixe, eu vou traduzir no nordestinês. É um país de imundiça. E se ele for, me perdoa a expressão, um safado, vai aproveitar o Brasil simplesmente para tudo que é palhaçada de imoralidade. Porque é assim que nós somos vistos. É para isso que servimos para o mundo. 80% de cristãos. Isso é uma piada. Isso é uma piada, irmãos. Tudo isso provoca a ira de Deus. Esse é o fato. Tudo o que vemos de mal em nosso país são apenas sintomas de corações podres, rebeldes. Uma nação idólatra, imoral, nunca prosperará. Ouçam isso. Eu sei que é triste ouvir essas palavras, mas essa é a verdade. Uma nação idólatra, impura, desobediente, nunca prosperará. Em cada estado, em cada cidade, em cada rua, nós vemos igrejas e mais igrejas. Aqui tem nossa pequena congregação. Se você dobra a esquina, vai para frente, você vai encontrar várias denominações. O Brasil é lotado de igreja. Está servindo para quê? Me digam. Hã? Vamos ficar orgulhosos porque vamos competir com os bares? Né? Se numa rua abrem 5 bares, vamos abrir 10 igrejas. Está servindo de quê? Sinceramente, o povo brasileiro fala muito de Deus, mas o mesmo povo que ostenta uma religiosidade tão abundante não conhece a Deus. Porque vivem, infelizmente, fazendo a sua própria vontade. Ou seja, o mesmo problema lá dos dias do profeta Oséias é o nosso problema também. Ouçam isso, irmãos, porque serve para nós. No verso 1 é dito mais uma vez: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por que o Senhor tem uma contenda? Ele vai dizer, porque na terra não há verdade. Não há verdade. Na terra não há benignidade. Na terra não há conhecimento de Deus. Não há. Este sempre é o grande mal e a razão para a miséria de muitas nações. A falta do conhecimento de Deus. Não há verdade, não há conhecimento de Deus. O mundaréu de comunidades cristãs que nós temos no Brasil não tem servido para isso. Porque as pessoas estão se dizendo cristãs, mas cristãs apartadas da Bíblia. Essa é a realidade. Vamos falar sobre o nível evangelical do Brasil. Crentes que conhecem de cor, eu acho que talvez todos os nomes de novela da Globo. Mas e a Bíblia? Se eu perguntar, talvez a maioria me diga que nunca leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida, o que já seria uma vergonha. Porque temos que ler todo dia a palavra de Deus. Como é que vamos conhecer a Deus desse jeito? Por osmose, do nada, pum, agora eu conheço a Deus. Não, Ele nos deu a palavra dele para conhecermos a Ele. Mas falta isso. Falta isso daqueles que se chamam de cristãos, que deveriam brilhar, mas não estão fazendo isso. Por isso, o brasileiro médio dizer, eu sei que Deus existe, não significa nada. Porque Deus existir não faz a menor diferença para essas pessoas. A menor diferença. Deus deveria estar no centro da nossa nação. Ele deveria ser exaltado por todos. Ele deveria ser honrado e amado pelos líderes do povo e pelos cidadãos, cada um deles. Mas é isso que acontece? Não, não é. Sua palavra é desprezada o tempo todo. Como ele não estaria irado com o povo brasileiro? Me digam. Misericórdia. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Será que o ano que vem piora? Será que os impostos aumentam? Será que um dia, sei lá, vai vir comunismo, vai vir, sei lá, ditadura para o nosso país? É um medo que o povo tem. E que, se isso acontecesse, como poderíamos reclamar com Deus? Olha o nosso estado, a nossa vida, irmãos.
como ele não estaria irado contra o povo? No verso 3 é dito: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Versos 5 e 6 também lemos: por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Lhe faltou conhecimento. A palavra está aqui, como estava lá também. Mas o que o povo fez? O Senhor diz: porque tu rejeitaste o conhecimento. É o povo rejeitando o conhecimento. Não é porque Deus não tem dado conhecimento de si. Deus tem se revelado. Ele deu a sua palavra, mas o povo está rejeitando o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Que palavra forte. O povo se esqueceu da lei do Senhor. Sabe o que é você saber que Deus tem uma lei, que Ele deu ao povo, e o povo fazer isso aqui, ó? Era essa situação. O Senhor diz: também eu me esquecerei dos teus filhos. O que podemos esperar da próxima geração, se nós nos esquecemos da lei de Deus? Que Deus se esqueça de nossos filhos. Da futura geração. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Essa é a razão para o opróbrio, a dificuldade, a calamidade. Essa é a verdade, irmãos. A pergunta, então, é o que fazer. Porque Oséias revelou muito bem que o povo estava vivendo uma calamidade e explicou o porquê da calamidade, a ira de Deus contra um povo que vivia pecando, afastado dele. O que fazer diante de tantos problemas, então, em nosso próprio contexto? Ouçam as palavras ditas pelo Senhor ao seu povo por meio de um outro profeta, Ezequiel 18, versos 30 a 32, nos diz assim, ouçam com atenção: portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. A palavra do Senhor para o seu povo é essa: convertei-vos, se arrependam, reconheçam os seus pecados, reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados diante do Senhor, que não temos sido como Ele nos ordena ser. Só existe então uma coisa a fazer, irmãos. Uma maneira correta de agir: devemos nos arrepender do mal e buscar conhecimento do Senhor e respeitar a sua lei. E mais, Cristo, nosso Senhor, já nos foi enviado. Ele já nos foi enviado para a salvação, então devemos colocar imediatamente Cristo no centro de nossas vidas. É isso que agrada ao Senhor. Ame meu filho. Creiam nele. Confiem nele. Cristo e os seus mandamentos devem ter destaque em nossa vida. Devemos clamar a Deus. Lembremos do sermão de manhã. Venha o teu reino. Devemos clamar que o reino dele se manifeste em nossas vidas. Que sua vontade seja feita, sempre. Devemos clamar a Deus e procurar fazer a sua vontade e pedir misericórdia, porque o Todo-Poderoso que se ira contra o mal também é misericordioso. Essa é a verdade. Com ele está o perdão, para que venhamos temê-lo. Com ele está o perdão. Nosso socorro está em nome de Deus, irmãos. Está no Senhor, como confessamos no início do culto. Se o povo não se humilhar diante de Deus e não honrar seu filho, podem ter certeza, as coisas não vão melhorar. Não adianta nada para nós. Vamos fazer passeata, vamos fazer manifestações contra o governo, tudo isso tem utilidade.
Mas se o Senhor não operar em nosso favor, todos os nossos esforços serão inúteis. Precisamos nos render a Ele. E não esperar a salvação de políticos. Quem será o próximo político que vai ser o salvador da pátria? Isso não existe, irmãos. É o Senhor. Temos que confiar nele. Ele já manifestou o seu juízo várias vezes no mundo. Mas ele realmente demonstra que quer perdoar o seu povo. Que quer abençoar o seu povo. Temos a Cristo, então, para buscarmos a Deus por meio dele. Porque ele, o Senhor Jesus, é o próprio alívio que nós precisamos de todas as calamidades. Ele é a verdadeira salvação. Por isso, procuremos, cada vez mais, colocar Cristo no centro de nossa vida. Pois nele está o perdão para os nossos pecados. Nele está a esperança de vida eterna. Ele é o Salvador. E é em nome dele que devemos clamar a Deus todos os dias. Pai, tem misericórdia de nós. E venhamos ouvir o conselho e a ordem do Senhor. Converta-se do mal. Sirva ao Senhor, pois só dele vem a redenção que nós tanto precisamos. Amém?